Lição de número 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. Querido professor, professora, nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Trataremos aqui também dos perigos que rondam a família cristã, velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que ameaçam a família cristã. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, Revista dos Adultos. E olha, meus queridos irmãos, o tema que nós estamos estudando neste trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo Jesus. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E olhem, meus queridos irmãos, estamos na lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Eu convido você agora para estudarmos a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, e versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Verdade prática diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Muito bem, vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de número 18 até o versículo de número 24. Muito bem, meus irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 4 os objetivos da nossa lição. Esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é abordar a família como um projeto especial de Deus. Segundo objetivo, elencar os fundamentos da família cristã. Terceiro objetivo, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E o quarto objetivo, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos os 4 pontos desta lição com os seus subtópicos. No primeiro ponto, família, projeto de Deus. Estudaremos uma instituição divina, também vamos conceituar o que é instituição. E no segundo tópico, a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. No segundo ponto, os fundamentos da família cristã. Estudaremos no primeiro tópico o casamento monogâmico e heterossexual e no segundo tópico o casamento indissolúvel e confessional. Esses princípios do casamento, princípios bíblicos. Meus irmãos, também estudaremos no terceiro ponto a sutileza da nova configuração familiar, como por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, sexualidade não binária. E no quarto ponto estaremos estudando os princípios bíblicos para uma família sólida.
quais os papéis dos pais na família, qual o papel da igreja na família, uma família cristã sadia, tem na igreja uma forte base espiritual. E eu convido você a estudar conosco esta preciosíssima lição. Muito bem, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, slides, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta aula. E o terceiro pedido que eu faço é: deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para todos nós. Ative também o sininho de notificações. Querido professor, também quero lhe informar que as lições estão sendo agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido as lições anteriores. A você que nos tem acompanhado semanalmente, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Eu convido você agora para, sim, estudarmos o primeiro ponto da nossa lição. A família, projeto de Deus, uma instituição divina. Família, a primeira instituição divina, você sabia disso? Ela é mais importante que a igreja e o Estado. Porém, a família tem sido alvo do inimigo. Nenhuma outra instituição tem sido tão bombardeada. Antes de tudo, para falar de família como instituição, se faz necessário definir o que são as instituições, tá certo? Então, podemos definir as instituições como sendo as estruturas ou mecanismos da ordem social que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Veja, as instituições sociais têm seu papel fundamental no processo de socialização, ou seja, de fazer um indivíduo tornar-se membro da sociedade. Meus irmãos, podemos falar em instituições criadas, como por exemplo os governos, serviços públicos. Agora existe também a instituição divina, e fazem parte da instituição divina a igreja e a família. Logo, família sendo instituição divina, é uma estrutura divina para bom funcionamento da sociedade humana. Vamos refletir junto? Sendo a família uma instituição divina, ela pode ser redefinida e desprezada conforme os costumes e culturas de cada lugar e época? Meu querido professor, professora, leve este questionamento para a sala de aula. Converse com seus alunos sobre este tão importante assunto. Meus irmãos, no segundo tópico nós vamos estudar a célula máter da sociedade. Meus irmãos, é preciso dizer que o homem é um ser social, você sabe disso, que nasce e vive em sociedade. Ao nascer, já é parte de uma família, principal meio social humano, que costumamos chamar de célula máter da sociedade. A primeira vivência do ser humano acontece em família, independentemente de sua vontade. É a família que lhe dá nome e sobrenome e que determina sua camada social. Portanto, a família é o primeiro espaço para a formação psíquica, moral, social e espiritual da criança. Portanto, meus irmãos, a família é a célula máter da sociedade e saber isto implica entender que famílias abençoadas implicam em igrejas abençoadas.
que famílias equilibradas implicam também em uma sociedade equilibrada e sadia. Agora, do contrário, famílias desequilibradas, nós teremos certamente uma sociedade desequilibrada e desajustada. Pense nisso. Muito bem, não saia daí, vamos para o segundo ponto da nossa lição. Fundamentos da família cristã. E o primeiro tópico, o casamento monogâmico e heterossexual. Primeiro, irmãos, vamos definir o que é a monogamia. Definição da palavra monogamia. Veja, ela vem de dois vocábulos gregos, monos, que significa único, e gamos, que significa casamento, significando, portanto, um único homem para uma única mulher. Desde o livro de Gênesis, vemos a monogamia como o modelo de união projetado por Deus para o casamento e a formação da família. Gênesis capítulo 2 e versículo de número 24. Veja o que diz a palavra do Senhor. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Porém, irmãos, o primeiro registro da bigamia também está no livro de Gênesis. Lameque, filho de Metusalém, o primeiro bígamo da história. Gênesis capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Lameque tomou para si 2 esposas. Não pode. Esse não é o modelo bíblico para o casamento. O modelo bíblico é a monogamia, não é bigamia e nem poligamia. E aqui nós encontramos, logo no livro de Gênesis, no livro das origens, a história do primeiro bígamo, que é Lameque. Veja, meus irmãos, que por razões não explicadas, ele teve 2 esposas, teve mais de uma esposa. Meus irmãos, tempos depois, você vai encontrar Esaú, filho de Isaque, desobedeceu a Deus e casou-se com 2 mulheres hetéias. Confira Gênesis capítulo 26, 34 e 35. No primeiro livro de Samuel, temos também o caso de Elcana, que tinha 2 mulheres. O resultado, meus irmãos, não poderia ser outro: invejas, intrigas, brigas, ciúmes, porque não é o projeto de Deus para o casamento, a bigamia e a poligamia. Muito bem, meus irmãos, já estudamos o casamento monogâmico e agora nós estudaremos o casamento bíblico. Ele é heterossexual. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Veja, meus irmãos, quando Deus criou o primeiro casal e o chamou de macho e fêmea, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo de número 27, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, macho e fêmea, Deus os criou. Ou seja, Deus fez o homem macho e a mulher fêmea, conforme Gênesis capítulo 1 e versículo de número 27, nas Sagradas Escrituras. Por isso, irmãos, Jesus disse que Deus criou homem e mulher, Mateus 19, versículo 4. Isso mostra que o gênero é baseado, sim, no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e por uma fêmea, um homem e uma mulher. Muito bem, meus queridos irmãos, no segundo tópico do segundo ponto, o casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio bíblico do casamento é que ele é indissolúvel. Jesus deixou bem claro que o casamento é uma realidade para toda a vida. Os fariseus perguntaram a ele sobre a possibilidade do divórcio
É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Mateus capítulo 19, versículo 3. O Senhor lhes deu uma resposta enfática. Não lestes que o Criador, no princípio, fez o homem e a mulher e disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Meus irmãos, há muitas razões para entender a indissolubilidade do matrimônio, mas para o vídeo não ficar longo demais, quero citar apenas uma razão. Veja, o apóstolo Paulo compara o casamento com a união de Cristo com a sua esposa, a saber, a igreja. Veja o que diz o apóstolo Paulo: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Ora, então, o casamento é sinal da união eterna de Jesus com a igreja e de maneira indissolúvel. Ele não se separa da sua igreja e nem a igreja se separa do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? O Senhor Jesus derramou seu sangue por amor à igreja e seus mártires também fizeram a mesma coisa por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a marca do verdadeiro amor é a indissolubilidade, pois amar é decidir fazer outro feliz sempre. Isso não tem limite de tempo. Um amor provisório não é amor. Amar é comprometer-se com a felicidade do outro para sempre, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, amando-o e respeitando todos os dias de sua vida. Muito bem, meus queridos irmãos, a aula está maravilhosa. Não saia daí que agora nós vamos para o terceiro ponto, a sutileza da nova configuração familiar. E o primeiro tópico, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Meus irmãos, é claro que a Bíblia condena a homossexualidade como um pecado imoral e antinatural. Levítico capítulo 18, versículo 22, identifica o sexo homossexual como uma abominação, um pecado detestável. Levítico capítulo 18 e o versículo de número 22, que diz assim: não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. É abominação. Meus irmãos, vamos ler o texto de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 26 e o versículo de número 27, que diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro que é contrário à natureza. Versículo 27, da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Portanto, meus queridos irmãos, estes textos bíblicos condenam os desejos e ações homossexuais como sendo vergonhosos, não naturais, lascivos e indecentes. Já que as ações homossexuais são condenadas na Bíblia, é evidente que os homossexuais se casando não é a vontade de Deus e seria de fato pecaminoso. Sempre que a Bíblia menciona o casamento, é entre um homem e uma mulher. A primeira menção de casamento na Bíblia, Gênesis capítulo 2 e versículo 24, descreve-o como um homem deixando seus pais e se unindo à sua mulher,
em passagens que contêm instruções sobre o matrimônio, como 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 até o 16 e Efésios capítulo 5, 23 ao 33, a Bíblia identifica claramente o casamento como sendo entre um homem e uma mulher. Sancionar o casamento gay entre o mesmo sexo seria dar aprovação ao estilo de vida homossexual, o que a Bíblia claramente e consistentemente condena como um pecado. Os cristãos devem manter-se firmes contra a ideia do casamento gay homossexual. Devemos falar a verdade em amor e lutar pela verdade com mansidão e respeito. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para junto estudarmos o segundo tópico, sexualidade não binária. O que é identidade de gênero? Muito bem, meus irmãos, podemos dizer que a identidade de gênero é o modo como o indivíduo se identifica com o seu gênero. É como a pessoa se reconhece, homem, mulher, ambos ou nenhum dos gêneros. É a maneira individual de viver o gênero que pode ou não corresponder ao sexo biológico. O que determina a identidade de gênero é a maneira como a pessoa se sente e se percebe. Agora, o que é sexualidade binária e não binária? Primeiro, gênero binário. Um indivíduo binário é aquele que está em completa conformidade com seus órgãos genitais. Por exemplo, uma pessoa do sexo masculino se expressa socialmente e conforme o sexo masculino e se reconhece como um homem. É alguém que está em harmonia com a criação de Deus, porque o texto de Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem macho. Agora, veja, o não binário é a classificação que caracteriza a mistura entre masculino e feminino, ou a total indiferença entre ambos. Os indivíduos não binários criam uma terceira identidade que foge do padrão homem e mulher. Não binaridade de gênero define todos aqueles que não se identificam nem 100% gênero feminino e nem 100% gênero masculino. Assim, como pessoas binárias, mulheres e homens, sabem que são mulheres ou homens, as pessoas não binárias também sabem que não são nem mulher e nem homem. Meus irmãos, que ideologia absurda! Agora, o que fazer diante da situação? Meus irmãos, o conselho é: fale sempre a verdade, porém com amor. É com base bíblica que nós vamos mostrar a verdade. Mostre que existe um único Deus Criador. O que fazer diante dessa situação? Primeiro, faça uma série de estudos bíblicos sobre a criação em Gênesis capítulo 1. Segundo, explique que Deus determinou como deve ser o relacionamento sexual do ser humano. Terceiro, deixe claro que qualquer distorção na relação sexual do homem é abominação diante do Senhor. Livro de Levítico capítulo 18. Quarto, fale de onde vem essa distorção na sexualidade humana. Veja Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Quinto, mostre que uma vida de santidade é o que Deus exige para todo aquele que conhece a Cristo Jesus. Meus irmãos, eu convido você agora para irmos para o quarto e o último ponto da nossa lição: princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro tópico, o papel dos pais. Veja o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara quanto à responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos.
A educação passa por diversas áreas. Ela está presente na vida do ser humano, veja, desde o seu nascimento até o momento em que finda sua vida. Os pais são os primeiros educadores e, desde o início, são os responsáveis pelo sustento material, cultural, afetivo e espiritual dos pequeninos. Meus irmãos, a educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meus irmãos, a crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, predomina a ausência de valores. E eu convido você para estudarmos o segundo tópico do quarto ponto, que diz da seguinte maneira: o papel da igreja. Podemos dizer que o lar deve ser uma extensão da igreja e a igreja uma extensão do lar. A família de Deus deve viver e conviver num ambiente de lar, de tal forma que a presença de Deus possa ser sentida no seu seio familiar, não apenas quando os seus membros se reúnem na igreja local. Quando uma família serve a Deus e os pais cultivam no lar um ambiente de adoração, os filhos valorizam o lugar onde se adora ao Senhor coletivamente. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos estão sendo transmitidos. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram destruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas, entre aspas, para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar, como dizem aí, o relacionamento. Um engodo de Satanás, um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos é muito importante também. Fazendo assim, você estará abençoando outros professores. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe sempre e até a próxima semana.